Aos 60 anos, a vida não chega ao fim, ela chega a uma encruzilhada. Uma encruzilhada onde o homem precisa decidir: deixar seu corpo descer ladeira abaixo com o passar do tempo, ou levantar-se como um guerreiro antigo, sacar a espada da vontade e lutar para reconquistar aquilo que um dia foi seu: vitalidade, energia e virilidade masculina. João, um homem de 67 anos que vive no interior de Minas Gerais, já foi símbolo de força e coragem. Quando jovem, atravessava matas, cruzava riachos, carregava sacos de café pesadíssimos sem sequer perder o fôlego. Mas o tempo esse ladrão silencioso foi tirando, pouco a pouco, a energia que João carregava no peito. Numa manhã fria de inverno, João olhou no espelho e quase não se reconheceu. Barriga saliente, olheiras profundas, mãos levemente trêmulas. Mas o que mais doía não era a aparência, era o vazio por dentro, a sensação de ter perdido o fogo, a essência, a identidade de homem. Já não me sinto mais um homem de verdade, ele murmurou. Sem desejo, sem ânimo para sair da cama com entusiasmo, sem força nem mesmo para abraçar sua esposa com vigor à noite. Mas então, um encontro inesperado mudou tudo. Durante um check-up de rotina, um jovem médico chamado Caio, especialista em nutrição clínica, disse algo que parecia até uma piada. João, o senhor não precisa de remédios para aumentar a virilidade. Seu corpo é uma máquina incrível, só está faltando o combustível certo. João soltou uma risada desconfiada. O que o senhor quer dizer com isso, doutor? O médico sorriu com gentileza e entregou-lhe uma folha com o título: 3 vegetais que despertam a testosterona, a energia e o vigor masculino após os 60. A princípio, João duvidou. Vegetais? Aquilo que ele sempre considerou apenas um acompanhamento sem importância ao lado da carne. Seria possível que algo tão simples pudesse transformar um corpo cansado e sem vida? Mas dentro dele, uma pequena faísca se acendeu. Esperança. E foi aí que a jornada começou. João resolveu tentar. Não porque acreditava totalmente, mas porque não tinha mais nada a perder. E o que aconteceu depois em 30, 60, 90 dias foi quase como um milagre. Neste vídeo, nós vamos caminhar com você pela mesma trilha que João percorreu. Você vai entender porque esses vegetais, aparentemente comuns, carregam um poder extraordinário, como se a Mãe Natureza tivesse colocado em cada folha, em cada raiz, em cada caule, uma poção de renascimento. Nós não vamos falar de pílulas coloridas vendidas na internet. Não vamos mandar você malhar como um garoto de 20 anos. Vamos mostrar a você 3 vegetais, mas não quaisquer vegetais. Estamos falando de armas secretas de vitalidade, reconhecidas pela ciência e por séculos de sabedoria, capazes de ajudar homens acima dos 60 a recuperar a testosterona natural, o hormônio da virilidade e da autoconfiança, energia e resistência para não apenas se mover, mas viver plenamente cada dia. Libido e vigor para manter o fogo da paixão aceso, mesmo com o passar dos anos. Se você é um homem que sente que a chama está se apagando, se você acorda sem motivação, sem vontade, sem aquela força interior, se você sente que já não é o homem forte que costumava ser, então este vídeo é para você. Fique até o final, porque vamos te mostrar como incluir esses 3 vegetais na sua alimentação diária de forma simples e eficaz do jeito que João fez e obter resultados surpreendentes em apenas 3 semanas. A jornada começa agora. Imagine seu corpo como um jardim, ressecado pela falta de água e nutrientes. Agora, vamos irrigar esse jardim com gotas de renascimento vindas da própria Mãe Natureza com esses vegetais milagrosos. O primeiro vegetal que o Dr. Caio recomendou a João foi a couve, aquele verdinho que muita gente ignora, mas que na verdade é um escudo biológico, capaz de proteger a virilidade masculina contra a tempestade do envelhecimento. 1. Por que a couve é tão importante? A couve, ou kale, como é chamada em outros países, pode não ser o vegetal mais atraente para o paladar de muitos homens. Mas por trás do seu sabor levemente amargo, esconde-se um tesouro nutricional, que até os nutricionistas mais renomados do mundo reconhecem com admiração. Uma única xícara de couve contém 206% da necessidade diária de vitamina A essencial para os hormônios sexuais masculinos, 684% de vitamina K, que melhora a circulação e reduz a formação de placas nas artérias, 134% de vitamina C, potente antioxidante que fortalece o sistema imunológico,
Altas doses de manganês, cobre, ferro e zinco, minerais fundamentais na produção natural de testosterona. Em outras palavras, a couve não é só uma folha, é o escudo do guerreiro de 60 anos. 2. Como ela age sobre a testosterona e o vigor masculino. Um estudo da Universidade de Harvard revelou algo surpreendente. Homens acima de 60 anos que consumiam couve 3 vezes por semana apresentaram níveis de testosterona natural até 12% mais altos do que aqueles que não comiam esse vegetal. O segredo está em um composto chamado sulforafano, uma substância natural que ajuda o corpo a eliminar toxinas, reduz inflamações e ativa enzimas de defesa contra o câncer. E ao reduzir a inflamação interna, o ambiente fica muito mais favorável para a produção saudável de testosterona. Além disso, a couve é rica em clorofila, que melhora a produção de energia nas mitocôndrias, as usinas de energia do corpo onde se produz o ATP, o combustível da vida e da performance física, inclusive sexual. 3. O que aconteceu com João após 14 dias? Apenas 2 semanas depois de incluir a couve no café da manhã cozida levemente no vapor ou batida com maçã, João começou a sentir as mudanças. Eu já não me sentia mais cansado ao acordar, contou. Consegui limpar o quintal sem precisar parar para descansar. E minha esposa disse que meus olhos tinham voltado a brilhar como antes. É claro, a couve sozinha não é uma poção mágica. Mas quando usada no momento certo, da forma certa, ela se transforma em uma peça-chave na reconstrução da força e da energia masculinas. Como usar a couve de forma prática no dia a dia? Vitamina matinal. 1 punhado de couve, 1 maçã, 2 banana, 1 pedacinho de gengibre, tudo batido no liquidificador. Refogada no alho. Como acompanhamento leve e saboroso para o almoço. Sopa de carne com couve. Nutritiva, deliciosa e fácil de preparar. Evite cozinhar demais, o calor em excesso pode destruir o sulforafano e a vitamina C, diminuindo os benefícios. João costuma dizer: antes eu achava que a força de um homem estava nos músculos, mas depois dos 60, descobri que a verdadeira força está na capacidade de se regenerar e se adaptar. E a couve, silenciosa, persistente e poderosa, é o símbolo perfeito dessa regeneração. Na próxima parte, vamos conhecer o segundo vegetal, um tubérculo comum, mas que age como uma verdadeira máquina natural de impulsionar a circulação sanguínea, a beterraba. Prepare-se para se surpreender com o poder dessa raiz roxa discreta em melhorar seu desempenho, inclusive entre 4 paredes. João nunca esqueceu aquela manhã decisiva. Depois de quase 2 meses seguindo fielmente sua nova rotina alimentar, ele já sentia diferenças nítidas. Seu corpo parecia finalmente ter despertado de um longo inverno. Mas justo quando pensava que estava no caminho certo, o nutricionista Dr. Carlos lhe fez uma recomendação que o deixou de olhos arregalados. João, agora é hora de convocar um verdadeiro guerreiro para o seu exército da vitalidade. O brócolis. Brócolis? Aquele vegetal verde que ele sempre empurrou para o canto do prato durante toda a juventude. Será que esse alimento sem graça era a chave que faltava para sua recuperação, Dr. Carlos apenas sorriu e entregou-lhe uma pasta com um título em letras grandes: Sulforafano. O composto milagroso na luta contra o envelhecimento e o declínio hormonal masculino. Brócolis. O guerreiro verde silencioso que desintoxica e restaura a testosterona. Na natureza, alguns vegetais são figurantes, mas outros, mesmo discretos, são verdadeiros heróis. O brócolis pertence a essa segunda categoria. À primeira vista simples, ele guarda um cofre de micronutrientes que a ciência moderna só começou a desvendar. Segundo uma pesquisa da Universidade Johns Hopkins, o brócolis contém altas doses de sulforafano, um antioxidante poderoso capaz de ativar mais de 200 enzimas protetoras no corpo, principalmente aquelas que eliminam toxinas, equilibram hormônios e protegem a próstata. João ouviu atentamente a explicação. Em outras palavras, João, disse o médico, o brócolis é como um soldado de elite que patrulha seu organismo, limpando o excesso de toxinas, o estrogênio em demasia e até células danificadas da próstata. Sulforafano, a arma secreta contra o estrogênio e a favor da testosterona. Com o avanço da idade, muitos homens enfrentam um inimigo invisível, o excesso de estrogênio. Esse hormônio, quando desequilibrado, leva ao acúmulo de gordura abdominal, perda muscular,
queda da libido e enfraquecimento da próstata. Mas o sulforafano atua diretamente nesse cenário, inibindo a enzima aromatase responsável por transformar testosterona em estrogênio. Em resumo, ele preserva sua testosterona e protege sua masculinidade. E não é só isso. O brócolis também oferece vitaminas C, K, A e folato essenciais para regeneração celular e revitalização da energia. Fibras naturais que fortalecem o intestino e melhoram a absorção de nutrientes. Glucorafanina, um precursor do sulforafano que protege o DNA contra danos dos radicais livres. Brócolis e a próstata. Uma relação vital. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition mostrou que homens que consomem brócolis regularmente têm 45% menos risco de desenvolver câncer de próstata em comparação com aqueles que quase não consomem. Para João, essa informação foi como um soco no estômago. Ele se lembrou do amigo de infância, Pedro, que passou anos lutando contra um câncer de próstata agressivo. Agora ele entendia. O estilo de vida e a alimentação são nossas maiores armas de prevenção. Como João passou a incluir o brócolis no dia a dia, Dr. Carlos recomendou a João que evitasse cozinhar demais o brócolis, pois altas temperaturas destroem o sulforafano. As orientações foram simples, mas poderosas. Cozinhar no vapor por apenas 3 a 4 minutos, preservando os nutrientes. Adicionar azeite de oliva extra virgem, para melhorar a absorção de vitaminas lipossolúveis. Combinar com alho cru picado, que potencializa ainda mais a formação de sulforafano. João passou a comer brócolis no café da manhã, ao lado de ovos cozidos e fatias de abacate. E depois de 2 semanas, ele notou mudanças profundas. Mente mais alerta e focada. Menos idas ao banheiro à noite. Sensação de leveza, como se tivesse tirado uma armadura velha e pesada. Brócolis não é só vegetal, é a fundação de um corpo desintoxicado. Imagine que a testosterona é como uma chama viva dentro do corpo masculino. O brócolis, silencioso e fiel, age como o vento puro que remove a fumaça ao redor da chama, permitindo que ela brilhe com mais intensidade. Sem fazer alarde, sem exigir protagonismo. Mas seu papel é essencial. Ele é a base de um organismo masculino forte, equilibrado e regenerado após os 60 anos. No próximo capítulo da nossa jornada, vamos conhecer o terceiro vegetal recomendado a João, um tubérculo roxo, doce e poderoso, que atua como uma verdadeira máquina natural de impulsionar a circulação. A beterraba. Prepare-se para descobrir como ela pode transformar sua energia e até seu desempenho no quarto de maneira natural e surpreendente. Se o brócolis é o soldado silencioso, a cenoura é a tocha laranja, vibrante, calorosa e cheia de vida. E foi exatamente isso que João começou a sentir ao incluir esse tubérculo radiante nas suas refeições diárias. Parei de enxergar tudo embaçado pela manhã. As mãos e os pés não ficavam mais gelados. E o mais curioso, voltei a sentir uma vontade intensa de viver, de amar, de abraçar minha companheira como nos tempos de juventude. Beta-caroteno, o nutriente mágico para a visão e mente do homem maduro. A cenoura é amplamente reconhecida por ser rica em beta-caroteno, o precursor da vitamina A, um nutriente essencial que fortalece a visão, especialmente à noite. Protege os neurônios, reduzindo o risco de demência e perda cognitiva. Reforça o sistema imunológico, ajudando o corpo a resistir a vírus e bactérias. Em um estudo publicado na revista Archives of Ophthalmology, os pesquisadores concluíram que pessoas que consomem cenoura pelo menos 2 vezes por semana têm 40% menos risco de desenvolver degeneração macular relacionada à idade. A cenoura e o coração masculino, circulação, vigor e emoções. A energia vital masculina não depende apenas de testosterona. Ela também vem da circulação sanguínea eficiente, que precisa atingir cada canto do corpo, inclusive os mais íntimos, para reacender o desejo de viver. A cenoura oferece exatamente isso. Potássio que regula a pressão arterial e melhora o fluxo sanguíneo. Luteína e zeaxantina antioxidantes que protegem os vasos e evitam o enrijecimento das artérias. Fibras solúveis que reduzem o colesterol e previnem a obstrução dos vasos sanguíneos. Carotenoides, escudo invisível contra o envelhecimento. Dr. Carlos explicou a João que os carotenoides presentes na cenoura
Não apenas protegem os olhos, mas também atuam como uma armadura celular contra o envelhecimento. Eles ajudam a evitar danos no DNA, que podem levar ao câncer. Manter o funcionamento sexual e hormonal saudável. Reduzir inflamações crônicas, que aceleram o desgaste físico e mental. E um detalhe importante: quando João passou a consumir cenoura com azeite de oliva ou óleo de coco, a absorção dos carotenoides aumentou de 5 a 6 vezes. Como João trouxe a cenoura para sua rotina e acendeu a chama da vitalidade, de forma simples, mas poderosa. No café da manhã, suco de cenoura com gengibre e um toque de limão. No almoço, salada de cenoura ralada com azeite e sementes de chia. No jantar, cenoura cozida lentamente com frango e cúrcuma. Mas não era só sobre comer. João transformou o preparo da cenoura em um verdadeiro ritual de autocuidado. Lavava, cortava e cozinhava como se estivesse cuidando do próprio coração. Cuidar do vegetal é cuidar de mim mesmo, dizia ele com um sorriso sereno. Cenoura. A tocha laranja que ilumina os anos dourados. O envelhecimento não é o pôr do sol, mas sim um novo amanhecer na vida do homem. E a cenoura funciona como essa luz dourada que guia o caminho, não apenas para enxergar melhor, mas para viver com mais clareza. Clareza de energia. Clareza de desejo. Clareza de propósito. João percebeu que sua segunda juventude não dependia de remédios caros ou soluções milagrosas, mas sim de escolhas conscientes, simples e consistentes. E agora que o corpo e a mente de João estavam despertos, chegou a hora de conhecer o terceiro e último vegetal desta jornada de transformação. Aquele que ele carinhosamente chama de a chave dourada que reabre a porta da potência masculina. Se quiser, posso seguir agora com a parte sobre a beterraba, que será o grande desfecho da trilogia vegetal da vitalidade. João estava sentado na varanda de casa, segurando um copo de suco verde claro entre as mãos. Ele deu um gole suave, fechou os olhos e sorriu como quem acabara de descobrir um tesouro invisível. O aipo. Um nome simples, quase banal, mas que para João se tornara a varinha mágica final na sua jornada de rejuvenescimento. Quem diria que esse tal magrinho teria a força de um guerreiro feroz cuidando da minha saúde? João brincava, apontando para o líquido esverdeado que segurava. Aipo. Mais do que um vegetal, um verdadeiro remédio vivo. O aipo, Apium graveolens, é usado há séculos na medicina tradicional do Egito e da China. Mas foi só com os estudos modernos que a ciência começou a revelar o poder escondido dessa planta aparentemente simples. Entre seus principais ativos está a apigenina, uma substância estudada por sua capacidade de aumentar a circulação sanguínea, reduzir a pressão arterial, estimular a produção natural de testosterona. Segundo uma pesquisa da Universidade do Cairo, Egito, o consumo regular de aipo durante 30 dias aumentou significativamente os níveis de testosterona e melhorou a qualidade dos espermatozoides em homens mais velhos. E não para por aí. O aipo é rico em nitratos naturais, que dilatam os vasos sanguíneos e melhoram o fluxo de sangue para o cérebro e os órgãos genitais, algo essencial à medida que o corpo envelhece. Por que homens acima dos 60 anos deveriam fazer amizade com o aipo? Depois dos 60, muitos homens encaram uma série de desafios. Disfunção erétil, fadiga crônica, desânimo constante, perda de memória. Esses sintomas não apenas afetam a saúde física, mas atingem diretamente a autoestima e a vida a dois. O aipo não é um milagre em forma de vegetal, mas pense nele como aquele amigo silencioso, leal, que está sempre ali, fazendo sua parte, fortalecendo o coração, estabilizando a pressão, levando oxigênio para cada célula e, acima de tudo, revitalizando a região que representa a essência da virilidade masculina. Além disso, o aipo ajuda o fígado a eliminar o excesso de estrogênio, um dos culpados pela queda de testosterona em homens mais velhos. Meu corpo antes parecia um carro velho, enferrujado, com o motor travado. Mas depois que o aipo entrou na minha vida, é como se eu tivesse colocado óleo novo. O motor voltou a funcionar, com força. Eu me sinto eu de novo. Contou João, com o olhar aceso. Como João usava o aipo todos os dias, diferente do que muitos pensam, João não comia o aipo cru e sem graça. Ele encontrou formas saborosas e criativas de incluir esse vegetal no seu dia a dia. Pela manhã,
Suco de aipo com maçã e pepino refrescante, suave, cheio de vida. No jantar, aipo refogado com azeite de oliva e alho leve, nutritivo e reconfortante. Nas saladas, aipo cortado em pedaços misturado com cenoura e limão crocante, cítrico e funcional. Eu não como apenas para sobreviver. Eu como para rejuvenescer, e o aipo é parte essencial dessa jornada. Aipo, o guardião silencioso do cérebro e das emoções. Pouca gente sabe, mas o aipo contém um composto chamado luteolina, com efeitos anti-inflamatórios poderosos no cérebro. Esse nutriente ajuda a acalmar regiões cerebrais inflamadas, o que pode prevenir problemas como depressão, irritabilidade, ansiedade. Para o homem maduro, isso significa clareza mental, leveza emocional e mais equilíbrio no dia a dia. O aipo não te empurra com força, como a cafeína. Ele te eleva suavemente, como uma brisa fresca no campo da juventude, na medida certa para te lembrar que você ainda está aqui, vivo, forte e com sede de vida. Uma jornada de volta à vida. A mensagem final de João. Agora, vamos olhar para trás e contemplar a jornada de João, um homem que, por um momento, achou que sua estrada havia chegado ao fim. Mas, com 3 armas simples em mãos, ele virou o volante do tempo e reencontrou sua força, seu prazer de viver, sua essência masculina. 3 vegetais. 3 símbolos de renascimento. Brócolis, o símbolo da força interior. Ele protege os testículos, repara o DNA danificado e fortalece o sistema imunológico. Um verdadeiro guardião silencioso da vitalidade masculina. Cenoura, o símbolo da luz e da clareza na maturidade. Ilumina os olhos, sim, mas também ilumina o espírito. Traz otimismo, direção e vontade de seguir em frente. Eipo, o símbolo do fluxo da vida. Faz o sangue circular, o coração bater com mais paixão e mantém acesa aquela chama discreta mas poderosa que arde dentro do homem. João não é exceção. Ele é o reflexo de uma escolha simples, porém poderosa. Dizer não aos suplementos caros, às promessas vazias e voltar-se ao que é natural, ancestral e eficaz. A força silenciosa dos alimentos de verdade. As mudanças surpreendentes que João sentiu. Após 3 semanas, dormia melhor, sem mais acordar várias vezes à noite. Após 1 mês, subia escadas sem se sentir esgotado. No 2º mês, a vida íntima voltou a ser frequente, confiante e satisfatória. Com 3 meses, os exames mostraram um aumento de quase 18% nos níveis de testosterona. Tudo isso apenas com mudanças na alimentação e no estilo de vida. Não existe milagre fora do meu corpo. Eu só precisei oferecer o combustível certo. E esses 3 vegetais são meu combustível premium, disse João com orgulho nos olhos. A grande lição para todo homem acima dos 60 anos. Você não precisa ser atleta nem gastar dinheiro com cápsulas mágicas. Tudo o que você precisa pode estar no seu prato ou no seu copo, todos os dias. 3 guerreiros verdes. 3 aliados silenciosos. 3 caminhos para reacender a chama da virilidade. Porque a verdadeira saúde masculina não está na juventude, mas na sabedoria de quem já viveu, caiu, levantou e escolhe cuidar de si com consciência. Comece hoje, no seu tempo, no seu ritmo. Talvez seja apenas uma colher de brócolis, um copo de suco com aipo, ou uma salada de cenoura fresca. Mas esse pequeno passo pode ser o início do seu renascimento. O pôr do sol e o renascimento de João. O sol se despede suavemente no horizonte, iluminando a pequena varanda onde João costuma ler seus livros. Ele tem 67 anos, mas, se você o visse hoje, talvez pensasse que tinha apenas 40. Postura ereta, olhar firme, pele corada e um sorriso confiante de quem ainda tem fogo nos olhos e vida no peito. Mas ninguém viu as noites em que ele rolava na cama sem dormir. Ninguém escutou seus pensamentos diante do espelho, se perguntando em silêncio: será que ainda sou eu? Da desesperança à transformação, João não teve milagre. Não usou estimulantes sexuais, nem reposição hormonal artificial. O que ele fez foi simples, natural e poderoso. Ele acreditou no que muitos homens esqueceram: a força dos alimentos certos. Com o brócolis, ele reencontrou a força interior,
firmeza, resistência e equilíbrio. Com a cenoura, ele passou a enxergar com clareza seu novo caminho, cheio de esperança, saúde e propósito. Com o aipo, ele despertou o sangue quente que antes parecia adormecido. A virilidade silenciosa voltou a pulsar. A mensagem de João para você, que está assistindo agora. Eu já fui como você, preso entre medicamentos, o medo da idade e uma tristeza que não dava para contar para ninguém. Mas hoje eu entendi, não precisamos aceitar a decadência, só precisamos começar. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Comece com uma refeição mais consciente, uma porção de vegetal, um suco verde. Pode parecer pouco, mas é o começo de uma nova versão de você mesmo. Aquela que não desiste, que luta por si, pela família e pelo que faz de você um homem de verdade. O tempo passa, mas ele não precisa levar sua essência. A velhice não é o fim da estrada. Ela é o início de um novo capítulo, onde você pode escrever com experiência, sabedoria e um corpo recuperado pela natureza. João conseguiu, e você também pode. Conclusão. O próximo capítulo pode ser o seu se você começar hoje. Se seu coração bateu mais forte, se ainda existe dentro de você vontade de viver com plenitude, de recuperar sua energia e autoconfiança, então não deixe esse vídeo passar em vão. Tome uma atitude. Comece pelo jantar de hoje. E se quiser continuar recebendo conteúdos assim, cheios de valor, ciência e inspiração, faça isso agora mesmo. Inscreva-se no canal Segredos do Homem Idoso. Clique no botão inscrever-se logo abaixo do vídeo e ative o sino para não perder nenhuma dica sobre como aumentar a testosterona de forma natural, melhorar a saúde íntima após os 60 anos, manter sua força, seu desejo e sua atitude de guerreiro. Segredos do Homem Idoso não é só um canal, é um companheiro de jornada para você que quer viver com mais saúde, mais potência e mais sentido, mesmo depois dos 60. Obrigado por ter assistido até aqui. João acredita em você, nós acreditamos em você. Mas o mais importante, você precisa acreditar em si mesmo. Nos vemos no próximo vídeo.